que Doflamingo é um dos melhores vilões de One Piece? Qual a parte mais impactante de Dressrosa? Dressrosa é o primeiro arco pós-time skip que realmente mostra pro que veio. É realmente o arco que traz de volta aquele One Piece que a gente tanto ama e adora. Dressrosa é o ápice de One Piece da alta qualidade. Faz a gente sentir felicidade, ódio, compaixão, ansiedade e por aí vai. Tudo isso com personagens muito bem desenvolvidos, flashbacks muito bem desenvolvidos e a construção de mundo excelente envolvendo questões sociais e políticas interessantíssimas. Antes de começar a assistir esse arco, muitos me avisaram que o seu começo era extremamente enrolado, o que me deixou bastante receoso, mas sinceramente eu não achei isso não. Achei na verdade o contrário, que tem um ritmo bem constante e fluido. Isso porque a gente tem os Chapéus de Palha separados em grupos, com suas dinâmicas e intenções bem claras e precisas. Temos o Luffy no Coliseu, que inclusive é a melhor parte do começo do arco. Temos a equipe de entrega do Caesar também, onde Lau acaba ficando sozinho e se ferrando porque, sem escolha, ele tem que lutar contra o Almirante Fujitora e o próprio Doflamingo. Depois somos apresentados aos gnomos também, os Tontatas, que são extremamente carismáticos e fofinhos. E também temos o Soldado, que na verdade é o Kyros que tá ali como boneco, que revela a história sombria, a verdade daquela Dressrosa que parece tão perfeita e pacífica, mas na verdade não é. Então você percebe, são muitos conflitos e acontecimentos interessantes, dramáticos e épicos que prendem nossa atenção a cada segundo. Principalmente a parte do Coliseu, afinal One Piece é um shonen, e exatamente por isso uma das coisas que a gente mais quer ver é luta. E lá tem isso de sobra, com personagens fortes que inclusive fazem referência a várias outras partes de arcos anteriores de One Piece, como o Haki, aquele homem-peixe, que usa o karatê dos homens-peixe, e aquele gigante de Elbaf. A parte mais épica do Coliseu, sem sombra de dúvidas, foi Luffy contra Tinjao, o rival do Garp. Aquele momento em que eles vão com tudo, um pra cima do outro, e acontece uma disputa insana de Haki do Rei, é top 5 melhores momentos de Dressrosa com certeza. Me dá um arrepio só de lembrar dessa cena, meu Deus, que épico! E com o Lau versus Fujitora e Doflamingo é a mesma coisa. A gente quer ver como que ele vai sair dessa, como ele vai se virar, porque o Lau é forte pra caramba, mas é um almirante e um Chichibukai contra ele, mano, então são grandes desafios. E aproveitando, eu quero falar um tanto mais sobre o almirante Isho Fujitora. Que personagem, meus amigos, que personagem curioso e que puxa a nossa atenção. Começando pelo fato de que ele é um espadachim, isso por si só já chama a minha atenção, pelo menos. E mais do que isso, um espadachim cego. Eu sempre gosto desses personagens cegos que desenvolvem muito seus outros sentidos, até por isso que eu amo aquela série Demolidor da Marvel. Mas vai além, todo o design do Fujitora é interessante. O kimono roxo, as cicatrizes no rosto que contam sim uma história, a bainha de madeira da espada dele que é diferenciada, a personalidade também não fica pra trás. Fujitora tem um jeito calmo, mas ao mesmo tempo carismático, com momentos engraçados, como quando a situação tá toda perigosa e ele fica simplesmente comendo seu macarrão suave na dele. E lógico, o poder da sua Akuma no Mi, que faz com que ele consiga manipular a gravidade em um local escolhido. Eu adorei esse poder. E se não bastasse tudo isso, ainda tem o fato de que ele é um agente da marinha que tem uma visão bem diferente sobre a justiça e a própria marinha, aproveitando seu alto cargo para muitas vezes agir diferente, agir do jeito que seu coração e sua razão estão mandando. É um personagem que chega ali para estremecer a marinha, tanto que ele treta feio com o Akainu fica pistola com ele. Porque em Dressrosa ele não intervém na luta dos Chapéus de Palha contra o Doflamingo, confia que os Chapéus de Palha vão derrotar o Doflamingo e que vai ser melhor assim, porque como o Fujitora é contra o sistema de Chichibukais, ele quer mesmo é que o Doflamingo perca essa batalha e se ferre de uma vez. E nesse começo, com a revelação de que aqueles bonecos ou brinquedos de Dressrosa eram pessoas, que todos esqueciam disso, com todos super se entretendo no Coliseu e cegos para muitas questões problemáticas de Dressrosa ao redor, e com o fato de que Dressrosa lembra muito a arquitetura da Roma Antiga, conseguimos perceber que o Oda faz bastante referência a uma política dessa mesma Roma Antiga chamada de pão e circo. Vamos lá, o que é pão e circo? A política do pão e circo tinha como objetivo acalmar e controlar a população, na sua maioria os plebeus, através da realização de grandes banquetes, festas, eventos esportivos e artísticos, assim como subsídios de alimentos. Então isso aí é distribuir pão e trigo para as pessoas. Assim, esses eventos tinham a função de entreter a plebe, que no caso ali de Dressrosa são os habitantes, fazendo com que elas ficassem cegas a certas questões políticas e sociais, para que tivessem uma ilusão de satisfação e felicidade com esses eventos, e assim não exercessem
exercessem contrapontos políticos aos imperadores, como reivindicações ou manifestações populares. E claro, também tinham a função de aumentar a popularidade dos líderes romanos. E isso a gente vê no arco muito. O povo ama o Doflamingo, ele faz todos felizes e ajuda todo mundo. Na visão dos habitantes é isso aí. Dressrosa é pacífica e perfeita. Mas claro, a gente vê durante o arco que não é bem assim, que quem vai contra o governo logo é transformado em brinquedo pela Sugar e esquecido por todos e botado para trabalhar como escravo. E como consequência dessa política de pão e circo lá na Roma Antiga, foram construídos grandes espaços públicos para serem palcos dessas atrações, como o Coliseu e o Circo Máximo. O Império conseguia suas riquezas para manter essa política, esse espetáculo, através das suas conquistas militares e do comércio lucrativo entre suas províncias. Exatamente como em Dressrosa. Tem o Coliseu lá que o Doflamingo fez, e ele é conhecido como Joker no mundo do tráfico de armas. Ele é o maior traficante ali do mundo de One Piece, e ele conseguia muito do seu lucro através da venda dessas armas, esteroides e por aí vai. O que também fazia outros países continuarem em guerra. A guerra era extremamente lucrativa para o Doflamingo, ele metia o pão e circo lá e os habitantes nem percebiam o que estava acontecendo, só sorriam. E vemos também que a próxima grande cartada do Doflamingo, o próximo grande produto dele para ganhar dinheiro e poder, seriam as Akumas no Mi artificiais, os Smiles, que inclusive eram feitos com mão de obra escravizada, tanto dos humanos transformados em brinquedos, quanto dos gnomos, os Tontatas. E nesse sentido, até os lutadores do Coliseu nós vemos que são escravizados. Eles só podem se libertar quando ganharem 1000 lutas, mas lógico, até lá eles já morreram, seja por velhice ou através das lutas. Eu achei isso extremamente incrível e criativo da parte do Oda. Com certeza esse paralelo é uma das melhores coisas do arco. Oda mais uma vez consegue fazer uma criação de mundo excelente, colocando conceitos inovadores para sua história, colocando dinâmicas sociais inovadoras para a história dele também. E aí nesse sentido, os moradores de Dressrosa se tornam mais bonecos até do que os próprios bonecos escravizados, porque pelo menos os transformados em bonecos ainda sabem um tanto da verdade, do que tá acontecendo, mesmo que não consigam fazer nada sobre isso. Então essa parte do Coliseu esquenta de vez quando o Sabo reaparece pro Luffy. E junto com o Sabo, temos o primeiro aparecimento mais forte do exército revolucionário dentro da história. O primeiro arco onde vemos eles atuando ativamente em sua missão. Isso porque o Sabo é o braço direito do Dragon, o chefe do exército revolucionário. Trazer o Sabo de volta para pegar a Akuma no Mi do Ace é uma sacada muito boa do Oda. Faz com que a gente sinta que é o momento perfeito mesmo pro personagem reaparecer. Alguns podem dizer que isso foi de certa forma um fanservice, mas eu acho que não. Eu acho que é super plausível e encaixou super bem com a história. Ainda mais quando lá pra frente a gente descobre que o Sabo tinha perdido toda a sua memória e exatamente por isso não tinha ido atrás do Luffy ou do Ace antes. Com isso, não só o conflito do Coliseu se intensifica, mas tudo se intensifica. O grupo responsável pela destruição da fábrica de Smile também está agindo. Entre eles, nosso grande God Usopp. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre o God Usopp. Se você quiser assistir é só clicar no link que tá aqui na descrição. Mas basicamente o Usopp começa a contar uma mentira tantas vezes de que ele é um herói parente do No Land, que essa mentira aos poucos faz com que ele tenha que transformá-la em verdade. Afinal, os Tontatas todos estão confiando e acreditando nele. Mesmo quando tudo parece perdido, eles ainda têm esperança em seu bravo guerreiro Usoland. E como os Tontatas são super bonzinhos e simpáticos, a gente gosta deles instantaneamente, e por isso ficamos sentidos com o Usopp enganando eles, dá até raiva do Usopp. Mas quando ele volta pra ajudar os Tontatas, a emoção muda de direção totalmente e começamos a torcer por ele. Aí ele derrota Sugar e é levado aos céus pelo gigante de Elbaf, e todos começam a acreditar que ele é realmente uma divindade, mas ele mesmo tá todo estribuchado, não tá entendendo nada. Uma cena que consegue ser épica e engraçada ao mesmo tempo. Muito bom. Tirando o Luffy lá e o Doflamingo, que são ali os grandes protagonistas do arco, o Usopp pra mim é o melhor personagem desse arco de Dressrosa. Então, com tudo ferrado, Sugar derrotado e seu segredo revelado, Doflamingo volta de maneira mais forte ao arco, criando um jogo para os habitantes se atacarem e fazendo com que fiquem presos em uma gaiola de corda e não possam fugir. Aproveitando isso, bora falar um tantinho do Doflamingo. Até o arco de Dressrosa, Doflamingo é de longe o melhor vilão de One Piece. É o vilão que tem a sua rede de apoio mais bem estruturada e fortificada, tem um passado muito interessante, principalmente por conta de ser um ex-dragão celestial e ter aquela questão dos Di contra os deuses. Eu sempre gosto dessas coisas mais anciãs, por assim dizer. Então eu
adoro essa temática de que desde o começo dos tempos, os Di são ditos como os inimigos eternos dos deuses, e que nesse caso os deuses são os dragões celestiais, e que mesmo tendo sido renegado, Doflamingo ainda tem sangue de dragões celestiais correndo em suas veias, então ele é um dos inimigos dos chamados Di ali. Doflamingo até esse momento é o vilão mais metódico, mais calmo e mais inteligente, além de conseguir fazer o que todo bom vilão de One Piece faz, que é fazer a gente juntar realmente muito ódio pelas coisas que ele faz. Doflamingo é o mais cruel de todos, e Oda propositalmente cria essa percepção em nós com vários elementos pesados. Um deles é mostrar crianças chorando e muito machucadas durante os conflitos de Dressrosa, tanto do passado quanto do presente, assim mostrando que o Doflamingo não liga se são crianças ou até bebês que estão sofrendo, desde que ele cumpra seus objetivos e nada lhe atrapalhe. Também lançando o fato de que ele matou seu próprio pai e seu próprio irmão sem nem hesitar. Traiu ele, é bala na cabeça. Doflamingo é um vilão complexo e profundo que em dado momento, com seu passado, até nos faz torcer por ele, por assim dizer. Mas eu vou parar por aqui por enquanto, porque eu vou fazer um vídeo falando somente sobre o Doflamingo, esse personagem incrível. Mas já adianto que faltou uma coisa na história dele. Faltou mostrar qual o motivo que fez o pai dele renunciar aos dragões celestiais. Porque se a gente pensar a fundo, o pai do Doflamingo é um dragão celestial e cresceu com a educação e os ensinamentos dos outros dragões celestiais. Então ele também deveria achar a plebe horrível, ter preconceito, achar que ter escravos era tranquilo e por aí vai. Mas não, ele quis mudar de vida. O que aconteceu? Faltou o Oda mostrar o que o pai dele viu, ou quem o pai dele conheceu que o fez mudar seu pensamento e querer renunciar aos dragões celestiais. Faltou isso mesmo. E bom, bora agora falar da melhor coisa do arco de Dressrosa, o que faz o arco de Dressrosa brilhar intensamente e trazer de volta aquele One Piece de alta qualidade que a gente conhece. São os passados, os flashbacks dos personagens de Dressrosa. Não tem jeito, não tem como, é nos passados dos personagens que o One Piece brilha intensamente, que a gente assiste o One Piece, cara, que nem criança, tem aquela sensação de como se estivesse vendo o anime lá do começo de novo. Começando pelo passado da Rebeca, em que ela perde sua mãe, perde tudo e começa a ser cuidada por um boneco que é um soldadinho de chumbo que ela chama de soldado. Num primeiro momento ela não gosta dele, mas logo se apega a ele e os dois começam a viver meio juntos. Todo esse processo de começo, meio e fim de uma história é o que estamos ansiando, porque nesse momento sim, Dressrosa começa a ficar um tanto arrastado. No começo não, mas do meio pro final começa a ficar bem arrastado e mais pra frente a gente vai falar o porquê disso. Mas enfim, com toda essa enrolação a gente quer ver uma história completa, a gente tá sedento por nos conectar a alguma história de novo, já que a do conflito principal de Dressrosa tá entediante naquele momento. Então toda essa questão da resistência da Rebeca, até o momento em que ela cede e inclusive começa a aprender a lutar tendo aulas com o soldado, tudo isso derrete nosso coração de um jeito muito especial. A gente começa a torcer e a gostar mais ainda desses personagens. Temos também um dos principais flashbacks do arco, o do Lau, que foi o meu favorito. A tríade, o triângulo Doflamingo, Lau e Corazon é cativante e intenso. É como um jogo de cabo de guerra, com uma balança, e Lau é quem tá no meio. Ora o Doflamingo puxa, ora o Corazon puxa. E Lau tá no meio porque é um simples garoto que viveu uma tragédia tão grande quanto os próprios Doflamingo e Corazon. Mas um escolheu acreditar em uma coisa, a destruição total e completa de tudo e todos, e outro escolheu acreditar em mudança, em justiça, em ajudar os outros. E Lau tá prestes a ter que escolher um desses caminhos, a se moldar por um deles. Doflamingo diz que Lau claramente poderia ter sido seu braço direito. Ele tinha as aptidões e principalmente o fogo do ódio correndo em suas veias por conta do que aconteceu no seu passado. Mas Corazon intervém e mostra algo que Doflamingo não viu, que existem pessoas boas, como o próprio Corazon. Ele mostra isso pro Lau. E como se não bastasse a própria Dressrosa, Oda cria um outro mundo dentro desse flashback do Lau, com mais dinâmicas sociais, políticas e econômicas extremamente interessantes. A história de Flivants, a Cidade Branca, é muito interessante e rica. É diferente de tudo que tínhamos visto em One Piece anteriormente, e nos dá ainda mais raiva do governo. Eles esconderam que o chumbo podia passar uma doença fatal e ficaram lucrando em cima disso. Lau viu literalmente todos que amava morrerem, viu sua cidade sucumbir, viu vários colegas seus crianças terem suas vidas levadas. Aliás, o Oda usa muito o recurso visual das crianças nesse arco, até que eu já comentei antes, né? Em vários momentos elas aparecem chorando e até sem vida. Lau era extremamente inocente e bondosa,
bondoso, mas claro, tudo mudou. E é muito interessante ver que o Oda quer nos mostrar claramente que ele poderia sim ter sido um outro Doflamingo, um tipo de Doflamingo, mas não foi. Basicamente é isso. Eu também vou fazer um vídeo só falando sobre o passado do Lau e a relação dele com o Doflamingo e o Coração, porque a gente tem que aprofundar mais tudo isso que eu falei aqui, que é incrível, é demais, vai ter um vídeo só pra isso, merece um vídeo só pra isso. Mas continuando, bora lá, como se não bastasse mais ainda, Oda mete um flashback até pra um dos executivos do Doflamingo, o El Senhor. A gente nunca ia imaginar que aquele cara meio idiota vestido com roupa de bebê ia ter um passado digno de filme de Hollywood. A história dele é muito bem construída, é o passado mais sutil, delicado de Dressrosa, é uma história de amor, basicamente. Uma história de amor entre um criminoso e uma mocinha que aparentemente nunca infringiria, nunca passaria por cima de lei alguma. Tô falando pra você que parece uma história de filme de Hollywood. É o casal mais improvável e mais impossível de acontecer. E aí o inevitável também acontece. El Senhor não consegue estar presente na vida da esposa e do filho por ter que cumprir as suas missões com a família Don Quixote. E assim seu filho morre de febre, ele briga com a esposa e tudo colapsa. O que Oda quer mostrar através do El Senhor é que esses executivos do Doflamingo, seus companheiros principais, não são personagens rasos, pessoas rasas. Eles também sentem, também conhecem o amor, também sabem o que é se importar com os outros. Mesmo que isso pareça irônico, já que auxiliam um homem que quer destruir tudo e todos a todo custo, já que fizeram isso com ele na sua infância. E exatamente por isso também que Oda coloca Frank contra o El Senhor, porque Frank dos Chapéus de Palha é o que tem a veia mais dramática, um dos mais chorões, um dos mais teatrais, o que mais teria a chance de entender El Senhor, de simpatizar com ele. El Senhor aceita as porradas finais de Frank sem nem pestanejar, porque a vida já lhe bateu tanto que quase nem dói mais. Ele tá tão anestesiado que nem dói mais. O que pode doer mais que perder um filho por negligência sua, do que perder a sua esposa por negligência sua? Oda consegue fazer um personagem que aparentemente ia passar batido e ser esquecido, se tornar algo emocionante e memorável. Porque no final da luta entre Frank e El Senhor, tudo faz sentido. Tudo. E não é à toa que Frank diz que na próxima vez que se encontrarem, ele e El Senhor vão sim tomar uma bela de uma cerveja e conversar sobre a vida, sobre o amor, filosofar sobre a vida, qual o sentido dela. E é por isso, claro, que muitos adoram essa luta, inclusive eu, o pessoal tava bem ansioso pra eu falar sobre essa luta, então tá aí, gente. Bom, então depois de todos esses flashbacks, aí sim começa uma verdadeira enrolação, pelo amor de Deus. E é uma enrolação que o pior, não é que ela é só entediante nesse caso, mas é irritante pro espectador. Isso porque a luta que mais nos interessa é Luffy e Lau contra Doflamingo. Ainda tem a luta do Zoro contra o Pika, que é sensacional, e isso tapa bem o buraco do tédio durante um tempo. Até porque eu adoro quando o Zoro faz algo super poderoso e fica suave assim, e a galera fica babando de tão forte que ele é, como todos fazem após ele finalmente usar o haki do armamento com as suas espadas. Meu Deus, finalmente! Mas depois disso fica angustiante o negócio, porque só o que nos interessa é a batalha decisiva entre Lau e Doflamingo e Luffy, e parece que nunca chega, nunca. Isso porque não tem como. O Oda ele criou realmente muitos conflitos e muitas lutas e precisa resolver tudo isso. Não dá pra ele resolver a luta do Luffy contra o Doflamingo pra depois resolver algumas outras lutas. O arco tem que acabar quando a luta do Doflamingo com o Luffy acabar, é assim, tem que ser assim. Só que fica lá, tem executivo contra sei lá quem, tem até um episódio que eu acho que não aparece nenhum chapéu de palha, e se aparece é muito pouco, que é o episódio que o cara lá consegue fazer a Baby Five ficar do lado deles, ela vira noiva dele, enfim. É muita luta que a gente vai esquecer no dia seguinte, que poderia ser resolvida em 30 segundos, pelo amor de Deus. Eu até já esqueci, nem lembro mais. A minha analogia pra isso é a seguinte: sabe quando você tá trabalhando de sexta e tem um rolê incrível logo depois? Então é exatamente isso. Você só quer que passe logo o dia porque a curtição, a diversão de verdade vai acontecer só à noite. O resto é só pra cumprir tabela. Com esses episódios é igual. A gente só quer que as lutas secundárias acabem logo pra começar a principal. É isso. Eu mesmo falei agora, nem lembro como foram 3 dessas lutas aí de tão insignificantes. Sério mesmo. Mas aí quando chega em Luffy versus Doflamingo, aí meu amigo o negócio pega fogo. Quando o Luffy diz que vai chamar a responsabilidade pra ele e ativa o Gear 4, minha nossa senhora, eu fiquei tremendo arrepiado de tanta emoção, minha gente. O Doflamingo dá uma bela recheada na luta, provocando o Luffy. Provocando muito mesmo. Ele deixa o Luffy pistola de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. É o vilão que mais deixou o Luffy pistola, tanto com as provocações quanto com tudo que ele fez. A luta dos dois é insana porque é intensa. Muda de terreno, muitos cortes, muitos golpes, muda de ângulo, muitos elementos novos aparecendo, como o Doflamingo falando que existe um despertar dos usuários das frutas, que é quando eles conseguem não mudar somente o seu corpo,
corpo com seus poderes, mas também as coisas ao seu redor. Atenção quando o Luffy dá um super golpe nele e não sabemos se o Doflamingo foi derrotado mesmo ou não, é demais. Existe sim uma coisa meio arrastada quando a galera fica ajudando o Luffy a se recuperar para que ele possa voltar à batalha, mas logo voltamos aos trilhos. Assim como o Doflamingo pra mim é o melhor vilão até aquele momento, essa é a melhor luta de Luffy contra um vilão até aquele momento. E mano, finalmente a gente vê o potencial máximo do Luffy pós-time skip. Demorou pra um cacete, mas chegou. Ele não tinha tido um desafio de verdade até aquele momento que o obrigasse a se ferrar inteiro pra salvar a todos. Rod na Ilha dos Homens Peixe não foi desafio pro Luffy. Caesar em Punk Hazard muito menos, ele acabou com o Caesar com um socão só. Doflamingo que foi desafio. Doflamingo que ajudou nesse sentido. E a mesma coisa com o Zoro. Finalmente a gente viu a potência do haki do armamento dele sendo utilizado nas espadas. Eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, ele não sabe usar haki do armamento? Usa haki do armamento nessas espadas, cara, vai ficar muito mais forte. Finalmente, meu Deus, que demora, mas chegou, cara. E é por esse e mais alguns motivos que eu digo que Dressrosa é o primeiro arco pós-time skip que traz o melhor de One Piece que conhecemos. Tanto em lutas, tanto em flashbacks, tanto nas mensagens e nas emoções que passa. Demorou, gente. Como demorou? O Oda queria ver se a gente gostava de One Piece mesmo, quis testar a nossa paciência. Mas com Dressrosa, o One Piece pós-time skip finalmente volta aos trilhos e eu fico feliz demais com isso, porque sinceramente estava bem difícil de assistir o anime. One Piece já não estava me entretendo tanto quanto antes, mas agora voltou. Eu me senti como se estivesse assistindo os primeiros episódios desse anime maravilhoso e eu espero que continue assim. Que vilão que foi o Doflamingo, sério. É aquele tipo de personagem que a gente não gosta por ser um vilão, mas que a gente sabe que é um personagem muito bem construído, muito profundo, e é exatamente por isso que a gente odeia tanto ele. Eu só fiquei meio assim porque no final, o que o Lau tanto queria não aconteceu. O Doflamingo não morreu, ele simplesmente foi preso pela marinha. Depois, mais episódios pra frente, o Lau diz lá pro Sengoku que o Doflamingo acabou não morrendo, mas que o Corazon teria preferido desse jeito mesmo. Mas na moral que isso aí não me convenceu. Ele ficou mais de 10 anos se aprimorando, se preparando pra lutar e matar o Doflamingo, e no final isso não aconteceu e ele ficou suave? Sei lá, não me convenceu muito não. Pra mim foi mais a questão do Oda mesmo de não matar quase nenhum personagem, porque provavelmente ele vai usar de novo depois em algum momento. Mesmo que seja breve, com esse vilão mostrando uma informação importante pra outro vilão ou algo do tipo. E bom, pessoal, olha só, antes de terminar o vídeo eu queria pedir uma coisa. Faz tempo que eu quero fazer um quadro aqui no canal contando as histórias de vocês relacionadas a animes. Pode ser a história de como você fez grandes amizades através dos animes, como conheceu, sei lá, sua namorada através dos animes, como os animes te deram confiança pra seguir em frente ou algo do tipo. Eu quero escutar e contar essas histórias de vocês aqui no canal. Por isso eu peço, por favor, se você tem alguma história assim, manda pra esse e-mail aqui embaixo, eu quero muito ler sua história. Eu vou ficar feliz demais de ler o seu relato. É só mandar por e-mail aqui embaixo, viu? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e comentar como você definiria o arco de Dressrosa em uma palavra. A minha palavra é simplesmente One Piece. Na verdade são duas palavras, mas vocês entenderam. E detalhe importante, minha gente, Dressrosa todo o arco inteiro, mais de 100 episódios, aconteceu em um só dia, mano, um dia só. Caraca, que é isso? Você tinha percebido isso? Valeu demais e até o próximo vídeo.